Da manhã, não é? Abra comigo a palavra do Senhor, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, eu vou ler o capítulo todo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele te respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ao ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Vamos orar. Senhor, nós lemos a tua palavra e ela é preciosa para nós. Fala conosco nessa manhã, fala com os pais, fala com os filhos, fala com as crianças. Fala com todos aqueles que têm ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. E permita-nos, Senhor Deus, não devagar, mas prestarmos atenção, pois é o Senhor quem fala conosco. Ajuda-nos a sermos fiéis na exposição de tal modo que o teu povo não somente entenda a tua palavra, mas resolva no coração cumpri-la e obedecê-la. Nós pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Quando nós falamos em conversão, o nosso costume é nos impressionarmos com aquelas conversões espetaculares ou dramáticas. Uma vez eu fui convidado para pregar no encerramento de uma semana da Bíblia, lá em Uruaçu, e era lá na igreja do Evangelho Quadrangular. Até hoje eu acho que foi o maior público para o qual eu preguei, devia ter umas 1.500 pessoas naquele local. E aí, cantoria. Das 6 da tarde até as 9h30 da noite, canta. E aí um cantor pediu a palavra, ele veio, virou para o sonoplasta, pediu para levantar o som, mais. E aí ele
cumprimentou a casa, num berro estridente, ampliado pelo som no volume 10. Eu vim aqui nessa noite para louvar o Estado de Deus. Tchau, 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 tchau. Não sei como não quebrou os vidros naquela hora. E aí ele contou a vida dele. Ele era um criminoso, um ex-criminoso. Quantas pessoas ele matou, quantas mulheres ele levou para motel, quantas coisas erradas e pecaminosas ele fez. E quanto mais feio era o testemunho da não conversão dele, mais a igreja o aplaudia. Se impressionava com aquela conversão daquele jeito. E ele cantou a música do Matos Nascimento, no volume 10. Foi uma bênção, apesar de alto demais para ouvidos sensíveis. Nós nos impressionamos com um testemunho como esse, quando a pessoa vem aqui à frente e se arrebenta de falar das coisas erradas que fez durante a vida. Mas nós damos mais valor a esse tipo de testemunhos do que das crianças que ficam correndo aí no corredor da igreja, que para alguns, mais do que para os diáconos, é uma grande preocupação. Basta uma criança começar a correr e já começa. Irmãos olhando por cima do óculos, olha para a criança, depois olha para o pai e para a mãe, como se fosse o maior pecado da face da terra, a igreja ter criança. Não, nós não prestamos atenção nelas. Embora a gente faça um investimento considerável no departamento infantil, tem pais que preferem que as crianças fiquem lá, não aqui. E os irmãos sabem que a grande polêmica da IPB hoje é um tal de culto infantil. Fazer ou não fazer? Porque enquanto as crianças estão no culto infantil, elas não aprendem a cultuar a Deus no templo com seus pais. E aí quando faz 9, 10, 12 anos, dependendo da igreja, e eles voltam para o templo, eles acham o sermão do pastor um fardo. E aí os pais começam a reclamar, presta atenção menino, presta atenção menino. Mas ensinou eles a saírem do culto. E aí nós estamos com essa polêmica aí, nas costas, já faz quase 10 anos dentro da IPB. Não é raro desconfiarmos da fé daquelas crianças que nunca se afastaram de Deus, mas que cresceram fazendo arte na igreja. Subindo, uma vez nós fizemos um acampamento e tinha um menino de 8 anos em cima das paredes do banheiro, não sei nem como que ele subiu lá, mas ele subiu lá. Menino da igreja, hoje é quase um diácono lá na igreja onde ele é membro. Nós achamos que a fé deles é fraca, é ingênua, talvez nem fé eles têm. Mas quando aparece alguém aqui que conta as misérias que fez lá fora antes de conhecer Jesus, a gente, que maravilha! Esse texto que nós acabamos de ler depõe contra esse tipo de atitude que a gente tem. Porque ele nos ensina que Samuel serviu a Deus desde pequeno. Ele nasceu no contexto da fé, seu pai, sua mãe, seu pai Elcana, sua mãe Ana, e ele foi dado ao Senhor. E ele aprendeu desde pequenininho a servir o Senhor, porque não é o caso nas Escrituras, que nos revelam alguns exemplos, como o de Samuel, o exemplo de Timóteo, o valor da fé que eles tinham, porque tinham sido criados no Evangelho, ou na palavra de Deus, por sua avó e também por sua mãe. A história da igreja também nos dá valiosos testemunhos de cristãos importantes, que nós até gostamos de ler as obras que escreveram, e que conheceram a Cristo desde pequenos, como, por exemplo, John Wesley, que é o fundador da igreja metodista. Ele dizia que ele era o tição tirado do fogo no dia de incêndio, quando ele era pequeno. Foram lá e cataram ele antes que a casa caísse de cima dele em chamas. Ou a vida de Jonathan Edwards, que criou todos os seus filhos no caminho do Senhor, eram 11. Nenhum deles se afastou, e todos eles foram líderes na igreja do Senhor. A história da igreja diz que Susana Wesley, ela tinha 8 filhos, gastava 1 hora por dia com cada um deles ensinando a palavra do Senhor. Olha só o tempo que aquela mãe gastava com seus filhos. E a biografia dela diz que era individualmente 1 hora por dia com cada um dos seus 8 filhos. E 2 deles foram líderes da igreja, John Wesley e Charles Wesley, que foi um grande compositor de hinos na história da igreja. Então a história de Samuel tem como pano de fundo o período do juízo. Os irmãos se lembram? Cada um fazia o que achava mais reto. É esse o pano de fundo no qual Samuel nasceu e cresceu. Ele mesmo será o último juiz do período dos juízes, e ele será o primeiro profeta do período do ministério dos profetas. É ele quem fundará em Israel
uma instituição que perdurará bastante tempo, que é as chamadas escolas de profetas, em que pessoas vinham para estudar e para aprender a servir a Deus, conduzidos por um profeta. Samuel é o primeiro dessa linhagem. Depois nós teremos Elias, teremos Eliseu, teremos Isaías, teremos Jeremias, teremos tantos outros que trabalharão assim na presença do Senhor. Você deve notar no texto que no texto, intencionalmente, há um forte contraste entre a forma como Samuel foi criado e a forma como Eli, o sumo sacerdote, criou seus filhos. O texto diz que Deus tem castigo sobre a família de Eli, porque ele honrou mais os seus filhos do que a Deus, porque ele desonrou a Deus, e o castigo anunciado através da boca de Samuel, uma criança, talvez um pré-adolescente, é muito severo sobre a família de Eli. Eu fico pensando, se você já leu a Bíblia, vai se lembrar que no capítulo anterior, Eli repreende os seus filhos por agirem de forma pecaminosa na casa de Deus. E logo depois, Deus diz que Eli não os repreendeu. Será que nós temos uma contradição nas Escrituras? Ou será que a repreensão de Eli é como a repreensão de muitos pais, inócua? Ele repreende, mas os filhos não obedecem, e fica por isso mesmo. E Eli, que é o sumo sacerdote, mantém os seus filhos no sacerdote, mesmo sabendo que eles desprezam o Senhor. Eu entendo que a desonra que Eli cometeu foi que, sendo ele sumo sacerdote, tendo o poder de despojar os seus filhos do sacerdote, porque eram seus filhos, ele não teve coragem de fazer. E essa é uma mensagem para nós, pastores, presbíteros, diáconos e os nossos filhos, quando eles começam a fazer certas artes na igreja, mas é o filho do pastor, é o filho do presbítero, é o filho do diácono, é o filho do irmão fundador, é o filho da irmã mais poderosa da SAF, e essas coisas. E aí vale. Eu me lembro quando minha filha conduziu o berçário da igreja, então chegou um presbítero com o seu filho de 4 anos de idade, o berçário era só até 2, e era uma regra do conselho, que o pai tinha participado e votado. E aí minha filha disse, mas ele não pode ficar aqui, ele tem mais de 2 anos. E aí o presbítero respondeu, pode sim, por que não? E foi embora e deixou a criança lá, e minha filha fez aquela cara de paisagem, e foi isso mesmo. Eli agiu dessa forma. Ele sabia que estava errado, mas não fez nada, só disse. E é por isso que Deus ficou irado com ele. Ele deveria ter retirado os seus filhos do sacerdócio, mas ele não fez. E ao não fazê-lo, ele honrou mais os filhos do que a palavra de Deus. E por causa disso, Deus trouxe o castigo que trouxe sobre a sua casa. Nem por amor aos nossos filhos nós podemos desonrar a palavra de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus não abre mão da sua glória, porque é o seu filho, é a sua filha que está menosprezando a palavra do Senhor. Você não pode fazê-lo. Inclusive, e em primeiro lugar, na sua própria casa. Então a Bíblia diz que os filhos de Eli desprezavam a Deus, e Deus usa uma palavra feia para descrevê-los. Os filhos de Eli agiram de forma execrável. Olha que palavra feia. Execrável é uma coisa ruim, mas ruim mesmo. O que eles faziam era um mau testemunho tremendo, conforme está escrito no capítulo 2, verso 12. Enquanto o texto diz que Samuel ministrava perante o Senhor, verso 2, 18, apenas 6 versículos depois. E ministrar é servir, é fazer o que Deus mandou perante ele. Ele o servia desde pequeno, diz o primeiro versículo do texto que nós acabamos de ler. E o veredito de Deus sobre Eli e os seus filhos é que ele honrará os que o honram e desmerecerá aqueles que o desonram. Capítulo 2, versículo 30. Então eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito desse menino chamado Samuel. O livro de Samuel trabalha 2 grandes contrastes. Primeiro, o contraste entre Samuel e Eli. Samuel e os filhos de Eli. Depois, o contraste entre Davi e Saul. Todo o livro de 1 Samuel é construído em cima desses 2 contrastes. Os filhos de Eli com Samuel e depois Davi com Saul. Aquele que desonra a Deus e aquele que serve
a Deus. E a minha proposição nessa manhã é meditar um pouco com os irmãos sobre servindo a Deus desde pequenos. O texto diz no versículo 1 que Samuel servia ao Senhor desde pequeno, e acrescenta algumas informações que a gente precisa captar aqui no texto. Primeiro, que Samuel servia ao Senhor desde pequeno. A palavra pequeno, ela tem o sentido de jovem, muito jovem. Naquela época não havia essa divisão de primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, juniores e adolescência. Era tudo menino, era tudo criança naquela época. A UPA ainda não sabe, mas ela faz parte do departamento infantil. Só não pode contar para eles. Opa, já contei, né? Mas eles são crianças. Eles não sabem, mas são. Na Bíblia não tem essa divisão. Quando a Bíblia fala de ser muito criança, às vezes a ideia é de um adolescente de 12, 13 anos de idade. E esse é o caso de Samuel. Talvez ele tivesse menos de 10 anos de idade. Mas pela palavra hebraica não dá para saber, é até um jovem, quem sabe ali na beirada de fazer o seu bar mitzvah, que acontecia aos 13 anos de idade. Foi antes disso que Samuel conheceu o Senhor. Então o texto diz que ele era jovem, um menino, diz o verso 4, e que ele crescia, verso 19. Samuel não teria mais de 10 ou 12 anos nessa época. Em 1:24 diz que ele era muito criança. E em 2:18, que ele ainda era um menino quando Deus veio conversar com ele. Mas mesmo sendo um menino, uma criança, um jovem, uma pessoa muito, muito jovem, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor. Ele cumpria suas obrigações que ele aprendera com sua mãe e seu pai, e agora com o profeta Eli. E servir é submeter a sua vontade à vontade de outro. Os filhos de Eli não se importavam com Deus, mas o texto diz que Samuel, uma criança muito pequena, o servia, desde pequeno. E Samuel servia perante Eli, ele servia debaixo de uma liderança e de uma orientação. O serviço prestado por Samuel acontecia debaixo da orientação de Eli, que era o sumo sacerdote. Aprendemos o que temos de fazer acatando as orientações da liderança que Deus coloca sobre nós. As crianças fazem parte do rol de membros da igreja. As crianças estão debaixo da orientação e do ensino da igreja também. Mas o texto diz mais. Diz que nessa época a palavra de Deus era muito rara. Raramente Deus falava. E essa é a característica do período de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, claramente diz que a palavra de Deus era dada muito raramente. Por isso Samuel vai ser o primeiro de uma nova fase de revelação na história bíblica. Segundo, o texto diz que o Senhor chama Samuel, do verso 2 até o verso 18, nós temos a narrativa de como Samuel conhece a Deus sendo ainda uma criança. Quando você lê algumas estatísticas sobre a pregação do Evangelho no Brasil, a APEC tem disponibilizado uma estatística que tem sido chamada de janela 414. 86% das conversões a Cristo acontecem entre os 4 anos de idade e os 14 anos de idade. Depois dos 14 anos de idade, a estatística cai para menos de 15%. E depois dos 40 anos de idade, cai para menos de 6%. Então, a maior parte das conversões na igreja acontece entre os 4 anos e os 14 anos. Deus me converteu quando eu estava quase fazendo 14. Então, eu faço parte dessa estatística. Isso mostra para os conselhos da igreja aonde o dinheiro deve ser gasto com prioridade. Então, quando a gente gasta dinheiro com o departamento infantil, a gente está trabalhando dentro dessa estatística para que crianças venham. Não é à toa que muitas igrejas nascem de uma EBF. Quando nós desafiamos a SAF da igreja de Rubiataba, lá em 1996, a plantar uma igreja, elas fizeram uma plenária, e na plenária elas decidiram que iam plantar uma igreja começando com uma EBF. Foram lá, fizeram a EBF, 100 e tantas crianças participaram da EBF num bairro da cidade de Rubiataba, e 15 dias depois tinha uma igreja funcionando lá. Só o presbitério que não percebeu isso, porque no presbitério a federação
tem aquela ficha que elas gastam o dia inteiro ensinando as mulheres a preencher. E plantar uma igreja não faz parte daquela ficha. E aí elas nem falaram nada da igreja que nasceu pela SAF da igreja de Rubiataba naquela época. E aí eu reclamei isso lá, daí para cá todo mundo fala que eu não gosto de SAF, que é uma mentira medonha. O que a gente quer é que a SAF sirva à igreja, não à federação, não à sinodal. Porque quem superintende o trabalho das sociedades domésticas é o conselho, não é a federação. Então é o conselho que determina o que é melhor para o crescimento da igreja. Mas isso é outra história, para outra palestra, para outra briga. Deixa as irmãs da sinodal saber que eu falei isso, daqui uns dias me chamam para uma conversa. Então, Deus vem e chama Samuel. E o texto diz que Deus chama Samuel 4 vezes. Porque ele não sabia, ele não conhecia, ele era uma criança. Então o Senhor chamou o menino, diz o verso 4. E no texto hebraico não aparece a palavra menino. No texto hebraico diz que Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, chamou pelo seu nome, assim como ele chamou Moisés pelo seu nome, assim como ele chamou Elias pelo seu nome, assim como ele chamou Jeremias pelo seu nome, assim como ele chamou você pelo seu nome e o trouxe à sua presença. E o texto diz que Samuel teve dificuldade porque ele ainda não conhecia o Senhor. Mas peraí, o Senhor não disse que ele está servindo a Deus desde pequeno? Esse é o X da questão. Nós ensinamos os nossos filhos servirem a Deus, mas conhecer a Deus é algo pessoal. É uma revelação que o próprio Deus traz ao nosso coração. Portanto, o fato de seu filho estar na igreja e ser batizado não quer dizer que ele é crente. É quando ele conhecer a Jesus, ou ela conhecer a Jesus, e professar a sua fé, é que nós poderemos então dizer que eles são salvos. Lá em casa eu estabeleci uma regra. Eu disse para as minhas 2 filhas: quando é que o papai sabe que vocês são crentes? E a resposta é: quando a gente vai na igreja sozinho, sem que precisar do Senhor vir acordar a gente, puxar o lençol, puxar a coberta, puxar a gente da cama. É quando o adolescente resolve vir para a igreja sozinho que eu sei que ele tem fé. Mas quando ele vem com base de trocar a vinda na igreja por um celular, por uma bicicleta, por uma viagem para Disney, ou até mesmo para o Hop Hari, ou quem sabe para Caldas Novas, ou um computador, ou um tablet, isso não é fé, isso é barganha. Você está enganando a si mesma e ajudando o seu filho a enganar a si mesmo, mostrando o seu pecado e não a sua consagração. Então Deus vem e chama o menino porque ele não o conhecia. Ele não o conhecia, mas ele vai conhecer. E ele vai conhecer aqui no texto. Embora Samuel tenha sido criado nos princípios de Deus, ele ainda não conhecia o Senhor pessoalmente. A palavra de Deus ainda não lhe tinha sido revelada. Criar nossos filhos na presença de Deus não significa que se tornarão crentes automaticamente. Eles precisarão ter o seu encontro pessoal com Deus um dia. E o melhor que os pais podem fazer é ensinar-lhes o caminho de Deus desde pequenos e esperar que Deus cumpra as promessas da aliança nas suas vidas. Viver pela fé é viver em esperança e construir os fundamentos para que a esperança se cumpra em Deus. Lembre-se, você que é pai, você que é mãe, sempre que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Essa história que os irmãos batistas ficam falando que nós somos primos deles é da cabeça deles. Eles são nossos irmãos, ainda que eles ficam com complexo de inferioridade com a gente. São nossos irmãos. Lá no céu não vai ter nenhum batista me chamando de primo. E eu não vou chamar nenhum batista de primo. Porque Deus não tem essas coisas. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem enteados. Deus só tem filhos adotivos por meio do sangue de Jesus. Mas filhos. Então, não é porque você é crente que o seu filho é crente. Não é porque você é crente que o seu neto é crente. Outro dia eu participei de um sepultamento, e aí tinha um rapaz lá desviado no meio da igreja, e falou: agora quem é que vai orar por mim? O que me sustentava era a oração da minha avó. Está no sal da janta, porque ela está lá no céu descansando. Ou ele toma vergonha na cara e toma uma decisão a respeito de Jesus, ou ele vai ver é o diabo, não é Deus não.
Não é porque meu pai é crente que eu estou salvo. Não é porque a minha avó é uma das melhores mulheres da igreja que eu estou bem, eu sou o dono do pedaço. Não, você precisa conhecer Jesus. Você precisa dobrar os seus joelhos e o seu coração na presença de Jesus e reconhecer os seus pecados. E entregar a sua vida na sua poderosa mão. Por isso, pai, mãe, o melhor que você pode fazer é preparar o caminho para que o seu filho venha conhecer a Deus, a fim de lhe entregar o coração. O resto é com Deus. O seu papel é preparar o seu filho para conhecer a Deus. Se você observar no texto, o texto diz que a palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a Samuel também, aqui no versículo 7. Samuel não sabia ainda o que era ser alvo da revelação. Na sua vida, essa é apenas a primeira vez de muitas outras que o texto bíblico vai mostrar para nós que vão acontecer. Samuel é um dos homens mais íntimos de Deus na Escritura Sagrada, a ponto de Deus dizer certa vez que mesmo que Samuel, ou uma outra pessoa, não me lembro qual, orasse a ele não ouviria. E quando Samuel orou em favor de Saul, Deus disse, pare de orar para Saul, eu não vou ouvir sua oração. Deus tinha tanta intimidade com ele que dizia, quando eu ouvi, quando eu ouvi a sua palavra. Por isso, felizes são aqueles que entram em contato com a palavra de Deus enquanto ainda são pequenos. Isso é uma bênção inigualável. Deus me converteu a Cristo quando eu estava com quase 14 anos de idade. Mas a minha esposa, ela é neta de pastor. E quando você observa a forma como ela cresceu no Evangelho, como que eu entrei no Evangelho pegando o bonde andando, você vê a diferença. Ela sabia o que era culto doméstico desde pequeno. A primeira vez que eu presenciei um culto doméstico na minha vida foi na casa do avô dela, num café da manhã. E eu já era seminarista do 2º ano. Nunca tinha visto um culto doméstico na minha vida. Então, o privilégio de ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, ele começa cedo, e ele começa em casa. E aqui na igreja a gente sabe pelo comportamento das crianças, quais são os pais que repassam a lição da escola dominical com seus filhos, quais são os pais que fazem culto doméstico, quais são os pais que priorizam os trabalhos da igreja do que a pescaria, o cinema ou o passeio na fazenda da vovó. A gente vê isso no comportamento. Crianças que têm culto doméstico em casa gostam de participar do culto da igreja. E a gente é assediado por elas na igreja. Lá na igreja tem uma menina que é a minha inimiga número 1. Ela tem 4 anos de idade. Quando não tem salinha, ela olha para mim assim. Porque ela sabe que eu sou o pastor. A culpa é dele. Hoje não tem salinha, a culpa é dele. E fica de bronca comigo. Mas quando tem salinha, ela ri para mim. Outro dia nós fizemos um dia de brincadeiras com as crianças, enchemos a igreja de pula-pula, não sei o que, inflável, futebol de sabão. Essa menina se destruiu lá na quadra da igreja. Desse dia em diante ela virou minha melhor amiga, mas foi na igreja. Então, Deus chama Samuel uma vez, ele vai até Eli, chama 2 vezes, ele vai até Eli, chama 3 vezes, vai até Eli, chama 4 vezes. Mas se você observar o versículo 10 é um dos textos mais lindos da Escritura no que diz respeito à educação de filhos. Olha o que ele diz. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Observe o texto. Veio o Senhor e ali esteve. Não foi como das outras vezes. Deus chegou e chamou Samuel. Deus chegou e ficou olhando Samuel. Como aquela mãe que vai ver se está tudo bem com o filho, e chega lá na porta do quarto e fica olhando o filho, e quase que passa a noite em pé ali, de tão apaixonada que ela fica de ver o seu filho dormindo. Parece um anjinho, né? Deus fez isso. Como que se Deus estivesse saboreando o momento. Nossa, daqui a alguns segundos ele vai me conhecer. Daqui a alguns segundos vai começar na vida dele tudo o que eu vou fazer através dele de bênção para Israel.
Uma criança, inexperiente, ingênuo, não sabe das coisas, mas Deus vem e se revela para ele. O que mostra para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Na Bíblia, Deus fala com Abraão quando ele tem 99 anos de idade. Fala com Samuel, que tem menos de 10. E ele fala com Abraão de tal forma que Abraão entende, e ele fala com Samuel de tal forma que Samuel o entende. E aí o que Deus fala para Samuel é o que muitas professoras de escola dominical abominam. Deus fala duro com Samuel. Não com Samuel em si, mas Deus dá um ensinamento para ele, Deus dá uma palavra para ele, que é um castigo que Deus vai fazer com outra família. Ou seja, Deus não esconde das crianças a verdade. Aí nós fomos ensinar os 10 mandamentos na escola dominical para as crianças no período de férias. Aí a professora chegou preocupada: pastor, e esse mandamento aqui? Qual? Não adulterarás. Como que eu ensino isso para a criança? Uai, fala para a criança, não adulterarás. Aí um membro da igreja foi disciplinado por adultério, e um dia o filho dele, não sei se ouviu conversas, foi perguntar para ele: pai, o que é adultério? E o pai tinha adulterado. Aí o pai virou para ele e falou assim: adulterar é quando você vai no posto de gasolina e o cara coloca água na gasolina. Isso é adulterar. É isso que é para ensinar para as crianças? Que adulterar é colocar água na gasolina? A criança não entende figura. Adulterar é quando o papai trai a mamãe. Adulterar é quando a mamãe trai o papai. E aí pediram para as crianças, numa outra igreja que eu pastoreei, desenhar os 10 mandamentos. E uma criança desenhou: não adulterarás, uma cama e 2 pessoas deitadas nela. Ele entendeu o princípio. Só que aquelas 2 pessoas não eram o papai e a mamãe. Eram alguém com outro. Então ele entendeu que adulterar tinha a ver com relações sexuais. E desenhou isso para a igreja saber. Conhecer a Deus desde pequeno é conhecer a palavra toda. Tanto é que quando Deus dá esse recado medonho para Samuel, Samuel é uma criança. E ele tem que levar esse recado para Eli. Eli diz para ele: olha, não esconda nada, diga tudo. E aí a Bíblia diz que Samuel disse tudo, não escondeu nada. E Eli entendeu, é de Deus. Observaram aí no texto? Mesmo sendo uma palavra dura, mesmo sendo uma palavra difícil, Eli entendeu que era Deus que tinha falado com aquela criança. E aí é pouco dizer que depois daquele dia, Samuel nunca mais foi o mesmo. Porque agora ele conhecia Deus. Antes ele não conhecia. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. E Jó já era um homem adulto, temente a Deus, servo dele, fiel a ele. Mas as experiências que ele teve com Deus foram tão marcantes que tudo o que ele tinha vivido antes parecia ser quase nada. Parecia ser ingênuo. Mas então diz: agora, depois de passar por tudo que eu passei, com a esposa, com os filhos, com os bens, com os amigos, eu te conheci. Eu sei quem o Senhor é. Samuel agora conhece o Senhor. Mas o texto diz que Deus vem e observa Samuel. A cena é muito bela, é muito linda. Note a paciência de Deus. Essa é a 4ª vez que ele vai chamá-lo, e ouvir a voz de Deus é algo que se aprende, irmãos. Samuel aprendeu, ele deu instruções para ele a respeito de como que se ouve a voz de Deus e como que se obedece a palavra de Deus. Ele ensinou tudo certo para Samuel, mas parece que não ensinou certo para os seus filhos. Às vezes a gente ensina tão bem na igreja, mas em casa a gente falha. Não é? Então Deus tem paciência. Calvino já dizia que nas Escrituras é como se Deus nos tratasse como uma babá que balbucia palavras fáceis para a criança aprender a falar. Deus se adapta a nós a fim de tornar compreensível a sua vontade na sua palavra. Diante de Deus, sempre somos como crianças que precisam aprender.
O maravilhoso é que Ele não perde a paciência conosco e vem nos chamar 1, 2, 3, 4 vezes. E no fim das contas, o máximo que nós podemos fazer é deixar os nossos filhos aos cuidados de Deus. Nosso filho sai de noite e, como diz uma certa propaganda, o coração da mãe fica picadinho como fruta no liquidificador, de tanto medo. Confie em Deus. É Deus quem guarda os nossos filhos quando a gente não está lá. É Deus quem nos protege. Certa vez, uma menina se enturmou com uma turma da pesada, dessa que fuma aquele negócio com a fumaça cheirosa. E eles vieram buscá-la, e na hora que abriu o carro, subiu aquela fumaça branca de cheiro diferente. E a filha entrou. A mãe veio até a porta e diz: Deus te proteja, minha filha. Deus te acompanhe. E a menina, para não fazer feio com os amigos, que já estavam lá para as últimas, respondeu jocosamente para a mãe: mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui não cabe ele não. Eles foram, na esquina, eles bateram o carro ferozmente. Todos morreram, inclusive a menina. Mas o porta-mala tinha uma caixa de ovos, eles estavam saindo para jogar ovo em alguém. Não quebrou um único ovo. Se Deus só cabe no porta-mala, nenhum ovo se quebra. Cuidado com as amizades com as quais você sai e que você procura agradar, desmerecendo o nome de Deus nessas companhias. Deus leva você a sério. Leva Deus a sério também. Então Deus disse através de Samuel juízo para a casa de Eli. O juízo será severo. Deus já tinha avisado Eli. Ele e a sua família serão castigados por causa da má criação dos filhos. E o castigo é definitivo sobre aquela casa. A palavra de Deus diz que Samuel foi fiel ao que Deus lhe dissera e que ele referiu tudo e não encobriu nada para Eli. E Eli reconheceu na boca daquela criança que ele tinha estado com Deus. Você reconhece que seu filho está com Deus? Terceiro e último lugar, o Senhor confirma o ministério de Samuel, verso 19 a 21. O texto diz que Deus era com Samuel. E o centro da narrativa é clara, tudo o que acontece porque Deus conduz. Deus era com Samuel. Nenhuma das suas palavras caíram por terra. Tudo o que Deus disse a Samuel, e Samuel referiu ao profeta Eli, aconteceu. Diferente dos falsos profetas, que as coisas acontecem pela metade. E terceiro, todo Israel sabia que Samuel estava confirmado como profeta de Deus, versículo 20. O testemunho da ação de Deus na vida de Samuel foi público. Todos sabiam que ele era escolhido de Deus. Quando se vive uma vida consagrada desde pequeno, o resultado esperado é certo e é público. Deus me converteu aqui na Pioneira, em Anápolis, 1981. Um dia, saindo da escola dominical, eu vi um menino de 8 para 9 anos de idade sendo convidado pelo coleguinha para ir para um almoço. E ele respondeu, e não sei por que isso ficou na minha memória: não, eu tenho que pedir para o meu pai, para a minha mãe. Se eles deixarem, eu vou. Aquele menino se chamava Timóteo Titikombe, filho de missionários de Asas do Socorro. Poucos meses depois, houve um retiro das crianças da igreja pioneira. Timóteo levou 2 coleguinhas. E eles foram andar de boia de caminhão no Ribeirão. Os monitores foram com eles. O córrego era estreito, não era muito largo. Então eles estavam descendo o córrego na boia, e os monitores estavam da esquerda e à direita acompanhando aquela boia. Mas tinha um galho escondido debaixo das águas, a boia travou naquele galho, rodou e os 3 caíram na água. E Timóteo foi o que caiu mais perto da margem. E os monitores pularam na água rapidamente para salvar as crianças. E Timóteo então disse: salva o meu coleguinha, ele não conhece Jesus. Instintivamente o irmão que vinha salvar o Timóteo desviou-se e foi no outro. E o Timóteo afundou. E não voltou mais. Ele foi encontrado 3 horas depois, preso num galho de árvore no fundo do ribeirão.
Aquele foi um dos dias mais tristes da história da igreja pioneira aqui em Anápolis. Eu estava no começo da minha fé, não tinha nem feito a minha profissão de fé ainda. Reverendo Crisógono, que era o pastor da igreja, contou a história aos prantos. E aquilo marcou meu coração. Timóteo Titcombe, um menino de 8 para 9 anos de idade, é um pai na fé para mim. Eu só vi uma vez, um testemunho, e isso marcou minha vida. Uma criança. É possível que o seu filho seja crente. É possível que ele seja um pai na fé e você nem percebe. É possível que você não valorize a fé do seu filho. Deus quer que você aprenda a olhar para ele e ajudá-lo a conhecer a Deus o mais depressa possível. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. Um dia nós estávamos ministrando classe de fundamentos da fé, de catecúmenos, para um grupo de pré-adolescentes, e tinha lá um adolescente que ele tinha um certo atraso mental. Naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje das questões, das enfermidades, dos desvios, dos transtornos, que nem são doenças, como a gente tem hoje. Mas ele tinha e a gente não sabia, a gente achava só que ele era diferente. E aí ele não conseguiu responder às perguntas e o conselho achou que ele deveria fazer a classe de novo. A mãe dele ficou brava com o conselho. A mãe dele nem admitia que ele tinha problemas, não aceitava. E aí o conselho não aprovou, mas não reprovou, disse que ele devia fazer de novo. E ela ficou brava. Não, eu não frequento mais essa igreja. Pegou os 2 filhos e foi para outra igreja. Só o pai que ficou lá porque era presbítero. Ficou enraivecida. Até hoje ela não voltou para a igreja. Os 2 filhos voltaram para a mesma igreja, mas ela não. Porque ela queria que o filho fizesse a profissão de fé no tempo dela. Há um tempo atrás, um pai chegou para mim com a sua filha de 12 anos. Olha, eu quero que a minha filha faça a profissão de fé. Aí eu perguntei para ele, você quer ou ele quer? Não, eu quero. Eu estou determinando que ela faça a profissão de fé agora. Eu falei, não, meu filho, não é assim também não. Como que ela vai fazer profissão de fé se ela não quer professar a fé? Então, pai não força a filha a fazer a profissão de fé. Pai conduz. Pai coloca isca. Pai prepara o terreno. Pai dá bom testemunho. Pai discipula o filho. Pai fala de Jesus para o filho. Mas a decisão é dele, é dela. Porque a fé que ela vai professar não é a fé do papai e da mamãe, nem do vovô e da vovó. É a fé dela. Quando ela professar a fé, ela vai se responsabilizar diante de Deus pelo seu testemunho. É claro que é tudo o que a gente quer. Mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Foi Deus que escolheu o momento de falar com Samuel, ainda que Samuel servisse desde pequeno. Agora, o que a gente percebe nas Escrituras é que Deus promete e cumpre. Se eu ensino meu filho, minha filha, no caminho que deve seguir, a possibilidade de que Deus venha e se mostre a ele é muito grande. Eu falo possibilidade porque tem filhos que se desviam. Eli é um homem extremamente piedoso, mas os seus filhos são execráveis. Samuel vai ter a mesma experiência. Samuel é um homem fiel a Deus, honrado na palavra. Mas lá em 1 Samuel 8 diz que os seus filhos não seguiam o seu bom exemplo. Samuel era piedoso, seus filhos não eram. Eli era piedoso, seus filhos não eram. Davi era piedoso, mais da metade dos seus filhos não eram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes nós colocamos essa carga nas costas dos pais e eles então tentam resolver esse problema mais ou menos como Uzá tentou resolver aquela questão da arca lá em 2 Samuel 6. Davi quer colocar a arca num carro novo, mas ela tem que ser carregada nas varas. E, nossa, ele é o rei, eu sou o sumo sacerdote, mas quem é que mata quem aí? É o rei que mata o sumo sacerdote. Então, vou deixar ele colocar no carro novo, se acontecer alguma coisa, eu dou um jeito. E aí o boi tropeça. A arca balança. E Uzá bota a mão na arca. E Deus mata Uzá.
E a Bíblia diz que Deus matou Uzá porque ele foi irreverente. Qual foi a irreverência de Uzá? Sabendo a palavra de Deus, ele não disse para Davi como deveria ser. Ele deixou Davi fazer do jeito que ele queria. E quem pagou o preço foi ele. Não foi Davi que fez errado. Porque ele teve a oportunidade de ensinar e deixou passar. Às vezes nós somos assim com os nossos filhos. Nós temos a oportunidade de ensinar e deixamos passar. Mas Deus não quer que seja assim. Por isso, deixa eu concluir essa palavra. Primeiro, que os pais criem os seus filhos nos caminhos de Deus, do jeito que Deus quer que seja ensinado. A Bíblia traz instruções sobre isso. Nós temos inúmeros livros excelentes sobre educação de filhos que a gente possa andar. E o pastor Renato terá plena condição de indicar vários para os irmãos e que os irmãos leiam, inclusive os pais. Porque pai tem a mania feia de delegar para a esposa ler os livros da igreja. No dia do juízo, Deus vai te chamar primeiro. E aí, como é que vai ser? Ou você acha que não? Quando Eva pecou e Adão pecou depois. Mas Deus chamou ele primeiro. Porque ele era o cabeça. E a Bíblia diz que é os pais que devem criar os filhos no caminho do Senhor. Pais ali é homens. Não é somente mãe ou pai e mãe. A responsabilidade do caminho do Senhor para a sua casa é sua, pai, porque você é o sacerdote da sua casa, você é o cabeça. Então, ainda que a sua esposa faça a maior parte, mas você tem que conduzir, você tem que participar, vocês precisam deliberar juntos sobre a educação dos filhos na igreja. Segundo, que todos nós estejamos todos conscientes de que Deus não tem netos, mas apenas filhos. Por isso nós precisamos trabalhar intencionalmente, proativamente, positivamente para a educação cristã dos nossos filhos. Aí tem pai que gasta uma fortuna com a vara de pescar para o filho ir pescar com ele nas férias de julho. Mas não gasta um centavo com a fé dele. Quando o filho passa no vestibular, ganha computador, tem filho que ganha até carro. Eu fui pastor numa igreja que o filho passou no vestibular, ganhou um carro, 0 quilômetro, embrulhado de papel de presente. Mas quando ele fez a pública profissão de fé, levou bronca. Não me envergonha não. Não. O dia que as minhas filhas fizeram profissão de fé, elas escolheram a pizzaria que a gente ia comer. Ganharam pizza. Agora, a gente não dá pizza para os nossos filhos quando eles têm vitória na igreja. Quando ele vem aqui, canta no coral, fica jogando feno para cima, mas cantou no coral. Lá na igreja, nós fizemos um presépio, e aí as crianças foram cantar. Uma das crianças, em vez de cantar, ficou jogando feno para cima lá. É a festa da apresentação daquela noite. Mas ele estava lá. Ele não estava jogando feno lá na pecuária. Ele estava lá na igreja. E ele está lá até hoje. Cantando no coral até hoje. Só que agora ele não joga feno para cima mais, ele joga outras coisas. Mas está lá. E uma hora ele vai aprender que jogar feno para cima não é o que ele tem que fazer lá no coral. Aprenda. Abençoe os seus filhos quando eles tiverem vitórias espirituais, quando cantarem no coral, quando fizerem a pública profissão de fé, quando participarem do retiro. Invista no seu filho para as coisas de Deus. Terceiro e último, servir a Deus desde pequeno é uma bênção que vai durar a vida toda. Então eu queria falar para as crianças e para os pré-adolescentes que estão aqui me ouvindo. Sirva. Chega o pastor e diz, o que eu posso fazer? Se ele quiser enrolar os fios do microfone, os irmãos da equipe de cântico, deixa. Quem sabe ele vai ser o próximo cantor. Eu fui pastor numa igreja que o filho de do tocador da guitarra, ele queria tocar, não podia, ele comprou uma guitarrinha de plástico para ele, e enquanto eles estavam cantando, ele estava lá com aquele delém o tempo todo. E eu tive o privilégio de vê-lo tocando guitarra na igreja depois com a guitarra certa, do jeito certo, que aprendeu com o papai e com a mamãe. Eu tenho um pastor auxiliar que as duas filhas tocam, porque a mãe também toca, e tocam belíssimamente bem. E aprenderam desde pequenas com os pais na igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e que seu filho sirva a Deus desde pequeno. Vamos orar?
Pai, nós queremos